Boa noite a todos, dando então continuidade às atividades da noite do livro Vinha de Luz, o Evangelho de Jesus explicado por Emmanuel. A lição de hoje tem o título Vê como vives. O texto do Evangelho é a anotação de Lucas, no capítulo 19, versículo 13, que nos diz o seguinte: E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Então, esse diálogo é Jesus contando uma história, uma parábola de um senhor que decidiu ir para um outro lugar, conquistar uma outra terra, e chamou 10 servos seus e distribuiu minas a cada um, para que eles produzissem mais, né? E até que ele voltasse novamente. E Emmanuel então comenta esse texto do Evangelho nos dizendo: com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Emmanuel então nos está dizendo que a nossa vida aqui material, nesse corpo físico, é também um grande conjunto de negócios do Pai. Estamos para aprender, como foi dito ainda há pouco, aprender a ser bons, a ser felizes. Nós só vamos ser felizes quando nós formos bons, quando aprendermos a conquistar essas virtudes dentro de nós. E a Terra é essa escola, é esse hospital que nos acolhe para aprendermos. Todos, como disse Jesus, somos ainda imperfeitos. E possibilidades temos a todo instante, aprendendo a cuidar dos negócios do Pai materialmente. Nós queremos retornar à pátria espiritual, estar ao lado do Pai, todos nós almejamos isso. Mas como vamos estar junto do Pai se nós não aproveitamos a oportunidade aqui de conquistar essa paciência, essa bondade, essa experiência com os negócios materiais? Como vamos cuidar das coisas espirituais? Vemos hoje a dificuldade que nós temos para unir as duas coisas. Damos e valorizamos muito mais os negócios materiais no ganho, como foi dito ainda há pouco, a história que a nossa irmã acabou de contar, material. Mas o mais importante é o espiritual. E nós ainda não aprendemos a cuidar, a valorizar o material sem o apego. Para nós, se não tem o material, dificulta-nos muitas vezes o entendimento, muitas vezes não aceitamos e cometemos o maior desatino, que muitas vezes é tirar a própria vida. Então, como vamos cuidar dos bens espirituais se não conseguimos administrar os bens materiais? Caminhar juntos, porque os dois são negócios do Pai. Então, aqui estamos para aprender a valorizar cada momento da nossa existência junto dos nossos irmãos, aprendendo a dividir uns com os outros, doando o que nós temos de melhor para o outro. E então é essa a oportunidade que nós temos. E diz Emmanuel: por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Então, o religioso ele tem que ter mais sabedoria, ele tem que saber lidar com as pessoas, tem que ter um comportamento digno daquele cargo que ele ocupa. Mas e nós? Não temos esse dever para conosco? Em qualquer cargo que estejamos? Todo o trabalho é digno, desde que ele seja honesto e seja feito com amor.
tudo que fazemos com amor no nosso trabalho, seja em casa, seja no lar, onde for, é uma bênção divina. Estamos aprendendo a gerenciar esses negócios do Pai aqui, para que quando retornarmos à pátria espiritual, tenhamos condições de continuar as nossas tarefas, os nossos trabalhos. Porque muitas vezes pensam assim: quando eu morrer vou descansar, quando sair do corpo vou descansar. Mero engano. A vida é trabalho onde quer que estejamos. Não há condição já de evolução espiritual, ou se não for, se chegarmos tão atrasados quanto estamos, em piores condições aqui, porque estamos plasmando, como disse a nossa irmã há pouco, a nossa vida futura, através das nossas atitudes, dos nossos atos. Se não cumprirmos com os nossos deveres aqui, fraternais uns com os outros, no trabalho, seja no atendimento àqueles que nos cercam, dentro de casa, com a família, com os amigos, onde quer que nós estejamos, vamos chegar fracassados e vamos então começar de novo a trabalhar, a aprender com duras penas e dificuldades, para quando nos for permitido retornar, dar continuidade às tarefas que não cumprimos com os nossos deveres. E hoje estamos passando por isso. Agora já temos o conhecimento de que nós retornaremos de acordo com aquilo que nós estamos semeando agora. Vamos chegar à vida espiritual com o patrimônio que estamos conquistando. Na próxima existência será com o material que nós conquistamos nessa. Então, por isso precisamos nos reeducar aqui e agora. E aí Emmanuel continua esclarecendo: os católicos romanos rodeiam de exigência os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Então, os católicos exigem do sacerdote, os protestantes dos ministros, aqueles que levam a palavra, e os espiritistas, os médiuns, daqueles que também traz as mensagens do Evangelho. E nós outros? Não temos esses mesmos deveres de nos aperfeiçoar, de nos melhorar, de cuidar melhor daquilo que está entregue às nossas mãos? Porque tudo que temos aqui não é nosso, é um patrimônio doado pela bondade divina, nosso Pai, para por algum tempo aprendermos a gerenciar, a fazer a paz, a felicidade do outro, a trazer para aqueles que nos cercam a serenidade, o equilíbrio. E o que nós fazemos? Vemos os desastres nas famílias acontecendo. Quando parte alguém à pátria espiritual e deixa um patrimônio, vemos as famílias se destruindo por conta da divisão dos bens materiais, que quando fecharem os olhos também não vão levar, vai deixar tudo, porque esse patrimônio é o empréstimo divino, para que a gente aprenda a movimentar esses bens materiais, que é um aprendizado para os bens espirituais. Então, se agirmos de acordo com o que Jesus nos ensina, nós vamos conquistar essa felicidade dentro de nós, tão almejada por todos, porque vamos estar com a nossa consciência em paz, tranquila do nosso dever cumprido. Vamos gerenciar os bens materiais e também os nossos dons espirituais, na mesma proporção de amor, de fraternidade, uns para com os outros. E vamos levar conosco, ao sairmos do corpo físico, esse patrimônio conquistado. Se for um bom patrimônio, de acordo com os ensinamentos de Jesus, nós vamos chegar felizes. Do contrário, vamos chegar de forma bem dolorosa. Mas Emmanuel continua nos dizendo, aí ele traz para nós algumas situações que nos acontecem. Diz Emmanuel: urge considerar, ou seja, é necessário considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Então, esse dever
de lutarmos aqui na terra, que é transitório. Hoje estamos, daqui a pouco não sabemos se ainda estaremos no corpo físico, porque dessa hora só o Pai sabe. Então é dever de todos lutarmos para dar o testemunho de verdadeiros cristãos, ou seja, de que estamos aprendendo as lições que Jesus viera nos ensinar. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. Então, cada um de nós fomos chamados para um determinado setor de trabalho espiritual aqui na terra, todos nós. Não é só A, B ou C, só o sacerdote, só o ministro, só aquele que fala, ou só os médiuns. Não. Os médiuns ostensivos, aqueles que estão nos trabalhos, no atendimento aos nossos irmãos encarnados e desencarnados que procuram assistência espiritual. Todos temos deveres. Aí ele enumera alguns. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. Está ali para atender, levar o suprimento material, o alimento espiritual para aquele que precisa suprir a sua casa. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O que seria se não tivéssemos alguém que administrasse, que orientássemos, não é? Em cada setor das nossas existências aqui, quantos setores nós temos que assiste, que orienta as pessoas, no campo da saúde, no campo médico, enfim, todos os setores. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. Então, todos somos servidores, estamos aqui para aprendermos a ser obediente e edificar em nós o reino do amor. E quantas vezes nós nos rebelamos contra as nossas tarefas que nos são designadas? Quantas vezes nós não queremos aceitar o convite do outro para que façamos as coisas corretas, que o nosso trabalho não está perfeito, que precisa ser melhorado, e a gente então muitas vezes abandona o trabalho porque o patrão foi muito exigente, né? Ou seja, ele está vendo em nós condições de melhorarmos e a gente não aceita. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. Então, a missão dos pais, os nossos pais e nós que também somos pais. Desde que nos chega uma criança no nosso lar, nós passamos a devotar a ela todo o nosso tempo. Precisamos levar, quando ela começa a aprender as lições, desde bebezinho, o bebezinho já começa a compreender a nossa fala, não é verdade? Então a gente vai ensinando. Então é devotamento e exemplificar através dos nossos atos o bem, o amor, o respeito, a compreensão, a bondade, através do nosso exemplo. E muitas vezes nós, desde que não temos esse conhecimento, muitas vezes agimos errado. A criança, na infância, a gente já começa a ensinar ela a mentir dentro de casa. Vai comprar no mercado alguma coisa, o pai deu dinheiro, não conta para o papai que sobrou dinheiro não, porque esse que eu vou juntar para comprar alguma coisa para você lá na frente, ensinando a criança a mentir. Hoje nós já temos o conhecimento que nós temos que falar a verdade sempre, eles se exemplificam em nós. Nós somos o espelho dos nossos filhos. Alguém bate a porta, fala que o papai não está, fala que a mamãe não está, e a gente está lá, descansando, dormindo, não quer atender quem chegou. Estamos ensinando a nossa criança também a mentir, a ser desonestos. Então o nosso exemplo, a nossa exemplificação e o devotamento e a renúncia do mal dentro de nós vai auxiliar esses que chegam ao nosso lar a ser amanhã homens de bem. E nós vamos então vencendo as nossas dificuldades e quitando as nossas dívidas de amor. Aí continua Emmanuel: o carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. Então, o carpinteiro, nós também somos esse carpinteiro. Vamos trazer para o lado espiritual, eliminar de dentro de nós os sentimentos não bons, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, para que os nossos filhos vejam em nós o exemplo
do verdadeiro cristão, para que eles possam ver Jesus através de nós, da nossa vida. Nós devemos ser o espelho a eles. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. Então, cada um tem um dever aqui na Terra. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio, sem distinção, a todos igualmente. E Emmanuel diz: todos os homens, todos, vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Então, nós só vamos alcançar a grandeza divina no momento em que nós aprendermos a viver aqui na Terra, gerenciando os bens materiais e espirituais com Jesus. Porque nós achamos que aqui a Terra é só para gozar os benefícios. Não, estamos numa escola, é um aprendizado. E aí a gente quer chegar à vida espiritual e trabalhar como? Se nem aqui a gente obedeceu às leis da Terra. Se nós desobedecemos todo o Evangelho de Jesus na prática da nossa vida, junto dos nossos filhos, se a gente não observou os mandamentos da lei de Deus, não cumprimos com a lei de Deus, como Ele nos ensina, e aí então saímos do corpo, queremos ser recebidos pelos benfeitores, por Jesus. Como vimos ainda há pouco, cada um está num patamar evolutivo. Então precisamos nos esforçar para chegar nessas condições que queremos. Então, usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Então, estamos aqui todos valendo dessa bênção de Deus, nessas obras que Ele nos oportuniza, usufruindo desses patrimônios que pertencem a Deus, e a gente quer segurar como se fosse ficar eternamente conosco, né? E pertence ao Pai, e que se encontra nesse campo de oportunidades que nós temos, todos nós, negociando esses valores para aprendermos a amar uns aos outros. Aquilo que é meu pode ser de todos, né? E Emmanuel finaliza dizendo: em razão desta verdade, meu amigo, diz ele, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Então, por algum tempo teremos em nossas mãos os negócios do nosso Pai, para aprendermos a santificar a nossa vida, a santificar os nossos sentimentos, para que as nossas ações sejam ações de paz, de harmonia, de bondade, de caridade uns para com os outros, enfim, de amor. Porque só o amor constrói a paz e a felicidade que não está fora de nós, que deve nascer dentro dos nossos corações. Muitas vezes achamos que a paz, a felicidade está ali, ou está ali. Não está. Ela deve nascer dentro de nós, dentro de cada coração. E Emmanuel, numa outra lição, ele nos fala oportunamente, dizendo-nos que o título dessa lição está no livro Mãos Marcadas. Ela tem o título Prece Antes e Depois. Vamos ver se nos enquadramos no que nos diz Emmanuel, cada um de nós. Antes de observar a presença do mal, roga ao Senhor para que teus olhos se habituem à fixação do bem, a fim de que depois não te converta a oração em requerimento desesperado. Então nós agimos muito pela emoção, não paramos para usar a razão antes. E aqui Jesus disse no Evangelho: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz.
A gente olha, já analisa e muitas vezes nós criticamos sem parar para orar antes. Espera lá, vamos orar, vamos pedir o amparo, a assistência divina. Aí ele continua dizendo: antes de analisar, aliás, antes de assinalar a frase caluniosa ou irrefletida, pede ao Senhor para que teus ouvidos saibam escutar para o auxílio fraterno, a fim de que depois não te transforme a prece em apelo sombrio. Por que ele diz isso? Porque muitas vezes, quando a gente não pede essa assistência divina, a gente fala coisas que não deveria falar, se arrepende, e aí vem o quê? O remorso, o arrependimento, e aí depois disso é que a gente vai orar, não é? Então ele diz para a gente orar antes. Antes de caminhar na direção do poço em que se adensam as águas turvas da crueldade, implora ao Senhor para que teus pés se mantenham na movimentação do trabalho digno, a fim de que depois não te transfigure a petição em grito blasfematório. Antes de considerar a ofensa do próximo, solicita ao Senhor te ilumine o coração para que saibas exercer a caridade genuína, ou seja, a caridade pura, do entendimento e de perdão sem reservas, a fim de que depois não se te expresse a rogativa por labareda de remorso e maldição. Todos fazemos preces depois que o sofrimento nos convoca à expiação regenerativa, quando o processo de nossas defecções morais já coagulou em torno de nosso espírito o cáustico da aflição com que havemos de purificar os tecidos da própria alma. Todavia, quão raras vezes oramos antes da luta, antes dos acontecimentos desastrosos, antes de falarmos alguma coisa que vai ferir, magoar alguém, antes de cometer alguma atitude que nos vai trazer depois dor e sofrimento. Então, todavia, quão raras vezes oramos antes da luta, vacinando o sentimento contra a sombra da tentação. Saibamos louvar a bondade e a sabedoria de Deus em todos os passos da vida, rendendo graças pela flor e pelo espinho, pela facilidade e pelo obstáculo, pela alegria e pela dor, pela fartura e pela carência, agradecendo aos céus as lições diminutas de cada instante da marcha. Aprenderemos a tecer com as pequeninas vitórias de cada dia o triunfo sublime que na grande angústia erguer-nos-á para a alegria soberana, capaz de levantar-nos para sempre à plena luz da imortalidade. Então veja quanto trabalho nós temos a realizar dentro de nós. Então o mesmo esforço que nós temos para as lutas, o trabalho material, que é um trabalho nos fornecido por Deus, nosso Pai, também trabalhos espirituais aqui na matéria, nós temos dentro de nós. O mesmo cuidado que temos com os bens materiais, maior cuidado devemos ter com os bens espirituais, a conquista através das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, principalmente dentro do nosso lar, que estão aqueles que mais carecem e necessitam do nosso amor, da nossa compreensão, da nossa bondade. Os nossos familiares consanguíneos, porque reunimos no mesmo teto para aprendermos a amar uns aos outros. Se não amamos os que estão dentro do nosso lar, como vamos conseguir amar aquele que nós não temos convivência toda hora? É muito fácil amar, não é? Aquele que a gente vê um dia ou outro, mas aquele que está ali nos cobrando, nos mostrando as nossas falhas, os nossos ainda deveres não cumpridos, para que nós agora sejamos cumpridores das nossas tarefas, esse é difícil. Então vamos aprender a amar. Estamos aqui para sublimar os nossos sentimentos à luz do Evangelho de Jesus. Então vamos agradecer a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso amado irmão, pela oportunidade que estamos tendo aqui na Terra, de aprendermos a viver e a conviver em paz com todos,
no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, no nosso meio social, aonde quer que nós estejamos, que possamos testemunhar esse aprendizado através das nossas ações, das nossas atitudes. Tu, Senhor, conhece as nossas imensas dificuldades. Somos ainda aprendizes, invigilantes, ainda continuamos a cometer as falhas, muitas vezes repetidas, mas te rogamos, ó Senhor, auxilia-nos a refletir, auxilia-nos a ponderar mais as nossas atitudes, o nosso comportamento e a vigilância, Senhor, auxilia-nos a vigiarmos o nosso pensamento. Que possamos, diante dessas tarefas que nos são beneficiadas pela Tua bondade infinita, para aprendermos a amar, que possamos traduzir através das nossas atitudes, retornando junto dos nossos familiares com amor e junto daqueles que nos cercam, aprendendo a amá-los como irmãos que verdadeiramente o somos. Sê conosco, Jesus. Abençoa-nos a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, não só hoje, mas sempre. Que assim seja.